Muito se fala sobre a depressão, né? Mas o que de fato é depressão? O que é a depressão? A depressão é uma síndrome que é descrita desde a antiguidade, acompanha a humanidade em toda a sua história, mas recentemente, né, para unificar um pouco o que as pessoas chamam de depressão, foram criados critérios diagnósticos, né? Esses critérios diagnósticos eles foram criados para aumentar a confiabilidade entre um avaliador, outra pessoa. Então, alguém que está falando de depressão aqui no Brasil, provavelmente está falando da mesma coisa, usando esses mesmos critérios, nos Estados Unidos, ou na África, ou na Ásia. E como é, o que a gente chama de depressão, né? Quais são esses critérios para depressão? São 9 critérios ao todo. Os 2 primeiros são os principais e eles precisam estar presentes, pelo menos um dos 2, para você chamar o que aquela pessoa está sentindo de depressão. Também tem um critério de tempo, pelo menos 15 dias de quadro para você poder dizer que aquilo é depressão, né? Quais são esses 2 principais critérios? Então, por 15 dias você tem que sentir pelo menos um desses 2, que é tristeza e perda de prazer em atividades que antes você sentia prazer. Como é que é essa tristeza? É uma coisa diferente de uma tristeza que você normalmente sente na sua vida diária, né? É uma sensação muito mais profunda, muito mais intensa. Ela dura quase todos os dias, às vezes todos os dias desses 15 dias ou mais, né, dias. E ela dura quase o dia todo ou, às vezes, até mesmo o dia todo. Isso é a tristeza. O outro sintoma é a diminuição de prazer em coisas que antes você sentia prazer. A gente chama isso, um termo técnico para isso é anedonia, né? E como é que é essa falta de prazer? Eu gostava, por exemplo, de cozinhar. Então eu já não sinto mais vontade de cozinhar. Quando alguém oferece a oportunidade de eu cozinhar, eu começo a ficar... eu vejo aquilo como um peso, eu não vejo mais aquilo como um prazer, né? Eu gostava de assistir novela, já não tenho mais interesse em novela, não tenho vontade de assistir novela. Eu gostava de sair com meus amigos, eu gostava de namorar, eu gostava de conviver com minha família, eu gostava de trabalhar. E todas essas coisas eu consigo fazer, às vezes eu sinto um pouco de prazer assim, mas é menos do que eu sentia antes da depressão começar, né? Então esses são os 2 principais sintomas da depressão, que eles precisam estar presentes, pelo menos um deles, para você dizer que a pessoa está deprimida. Fora isso, você tem outros 7 sintomas, né? Nesses 7 sintomas, vamos começar primeiro com a indisposição ou perda de energia, né? Eu sinto como se eu não tivesse mais aquela energia que eu tinha antes. Eu me sinto realmente doente, eu sinto indisposto, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho aquele ímpeto, aquela energia mesmo que me impulsiona para fazer as coisas do dia a dia, mesmo as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, mas que eu preciso fazer, né? Diminui muito a energia da pessoa. Esse é um sintoma muito incômodo, muitas vezes as pessoas sentem isso com bastante sofrimento, né? Outro sintoma comum é a lentificação. A gente chama isso de lentificação psicomotora, mas nada mais é do que é como se nosso corpo não tivesse mais a velocidade que tinha antes. Então, eu faço as coisas mais lentamente, eu falo mais lentamente, minha voz está mais lenta, os meus movimentos são mais lentos, minhas atividades não tem mais aquela energia que tinha antes, aquela vitalidade que eu tinha antes, né? Isso se, por exemplo, esportes, né? Então eu não tenho mais a agilidade que eu tinha antes para fazer um determinado movimento num esporte que eu gosto. E às vezes você não sente essa lentificação, você sente uma inquietação. Pode ser o contrário. Na depressão também você pode ficar inquieto. Isso pode se alternar. Às vezes eu estou lentificado, às vezes eu estou inquieto, agitado. Mas essa inquietação, essa agitação, ela não se traduz no aumento de produtividade. Eu fico inquieto, eu ando para um lado para o outro, eu faço movimentos que não têm tanta, vamos dizer assim, utilidade e não produzo nada mais e minha produção até cai, né? Porque às vezes eu fico inquieto andando de um lado para o outro e deixo de fazer as coisas que realmente eu precisaria fazer. Essa lentificação psicomotora, ela tem também, aí num outro critério, um correlato
cognitivo, de pensamento, né? O meu pensamento também fica mais lento. A minha capacidade de perceber as coisas, de aprender, de ler. Então eu começo a ler um texto, eu leio todo o texto e falo, nossa, mas o que eu li direito? Deixa eu ler de novo para ver se eu entendo. Aí você lê de novo, não entende, lê de novo, não entende. Ou não entende, ou não aprende, ou não decora uma sequência de números, por exemplo, um número telefônico. Então eu começo a ficar, eu me torno mais desatento. Então as pessoas reclamam muito de memória, de atenção quando elas estão deprimidas. Então isso é um correlato dessa perda de energia física. Também existe uma coisa de você diminuir a capacidade psíquica também de se concentrar, de tomar decisões. Eu fico muito mais indeciso também, né? Outro sintoma, que é a alteração de sono, né? Geralmente o mais comum é a insônia. É uma insônia que pode ser uma dificuldade de eu pegar no sono e dormir, acabar dormindo muito tarde. Pode ser uma insônia do tipo que eu acordo várias vezes durante a noite, durante esses despertares eu tenho dificuldade de pegar no sono de novo e fico pensando coisas ruins durante a noite. Ou pode ser também um despertar precoce, que a gente chama. Geralmente nas depressões mais severas você tem esse despertar precoce. Eu acordo 2, 3 horas antes do horário normal. Normalmente eu acordaria 7, 8 horas, eu começo a acordar 4, 4 e meia, 5 horas da manhã, e eu fico lá à noite na cama, pensando coisas ruins, ruminando coisas ruins, que também são características da depressão, né? Essa insônia costuma ser uma coisa muito incômoda, aumenta a sensação de cansaço, me dá um certo desespero porque eu quero dormir, mas eu não consigo dormir, eu estou cansado, eu estou fatigado, eu preciso dormir, mas eu não consigo dormir, isso aumenta também o sofrimento da pessoa. Mas também pode acontecer, no caso do sono, pode acontecer também o contrário. Então, eu começo a dormir demais. Então, eu durmo durante o dia, antes eu dormia 7 horas por noite, eu posso dormir 10 horas por noite, ainda dou um cochilo no meio da tarde. Isso também é um sintoma possível. E às vezes eu também posso alternar períodos onde eu durmo demais e períodos onde eu durmo de menos e tenho insônia, né? A mesma coisa pode acontecer com peso, né? Eu tenho uma tendência na depressão de perder o interesse em me alimentar, então eu passo a comer menos. Então o meu peso começa a diminuir. É comum você perder bastante peso durante um quadro depressivo por essa perda de apetite. Também pode acontecer o contrário, eu passo a comer demais, né? A me alimentar em exagero e ganhar muito peso nesses períodos onde eu estou deprimido. Então, vocês percebem, né, que na depressão você tem uma baixa de tudo, mas existe também a possibilidade de, em alguns sintomas, você ter um aumento. Então, isso acontece com apetite, com sono e com a lentificação, né? Então, eu posso me tornar lentificado, eu posso ter insônia e posso ter diminuição de apetite. Esse é o quadro clássico, mas existem variantes na depressão onde eu posso ficar inquieto, eu posso comer demais e posso dormir demais. Outra sensação comum na depressão é a sensação de culpa, né? Culpa e inutilidade. Eu me sinto como se eu fosse uma farsa, como se eu fosse inútil, como se no trabalho as pessoas fossem perceber que, na verdade, eu não tenho utilidade nenhuma, que o meu trabalho ele não tem muita importância, de que eu não tenho muita importância, né? Muito pelo contrário, eu posso até ser um fardo para as pessoas. Olha como eu estou deprimido, como eu não consigo realizar as atividades e outras pessoas estão realizando essa atividade por mim. Ou então, eu sou uma pessoa que dá muito trabalho para minha família, olha aqui, eu estou aqui, eles estão tendo que perder dia de trabalho para me trazer em consulta, eu tenho esses pensamentos na minha cabeça, eu sofro, as pessoas perdem tempo tendo que cuidar de mim, olha como eu sou um peso para minha família. Isso também é uma sensação muito comum. E essa sensação também alimenta, às vezes, um desejo de morte, que é o último sintoma que eu gostaria de falar com vocês, que é, às vezes, uma indiferença em relação à morte. Às vezes não é que eu quero morrer, mas se a morte vier, não me faz tanta diferença. Até seria bom se eu morresse, a pessoa pensa, né? Já que eu estou aqui, eu estou dando trabalho para minha família, tenho
essa sensação de culpa, de inutilidade, de não conseguir fazer as coisas, a morte até que me cairia bem. Às vezes, a pessoa pensa ativamente em morte, né? Chegando a ter realmente ideação suicida. Que seria necessário também um vídeo específico em relação a risco suicida, porque é um tema muito importante. Mas quando a gente está deprimido, a gente pensa sim, às vezes, em morte, a gente às vezes pensa em se matar e às vezes pode até levar a cabo mesmo um planejamento mais, vamos dizer, levar adiante um planejamento em relação a uma ideação suicida. Isso tudo que eu expliquei para vocês são 9 sintomas de depressão. Eles são necessários para você avaliar o paciente, se avaliar às vezes porque você mesmo pode ter depressão. E o que eu gostaria de falar para vocês é que todo esse trabalho de classificação de depressão, existem vários tipos de depressão, existem várias situações onde você pode estar deprimido, existem tratamentos eficazes para isso, né? Todo esse trabalho em relação a você formular um diagnóstico, ele serve para nortear um tratamento. E existem tratamentos eficazes, existem possibilidades terapêuticas muito boas, medicações com baixo efeito colateral, existem tratamentos não medicamentosos, existem tratamentos psicoterápicos que podem sim ajudar a pessoa com depressão.